Boa tarde, meu povo, boa tarde para vocês, um feliz domingo a todos. E eu tô passando aqui para falar com vocês, gente, sobre a gente que é do axé, né? Quem nasceu para ser do axé, né? Um sacerdote, uma sacerdotisa, ele já nasce para ser do axé. Eu sempre falo isso, né? Que a gente já nasce com axé, né? Então, com o tempo, com o trabalho, a gente vai se aperfeiçoando, mas a gente já nasce, né? Com predestinado, né? Para ser um sacerdote ou uma sacerdotisa. E conversando, né? Com uma amiga, né? Também que é uma religiosa, uma irmã de fé. E ela tem algumas dúvidas, muitas vezes, de permanecer como uma dirigente, porque, gente, não é uma coisa fácil, a gente sabe disso. A gente lida com muita ingratidão, a gente lida muito com o problema das pessoas, muitas vezes a gente é incompreendido, muitas vezes a gente se sobrecarrega, muitas vezes a gente fica sozinho e tem muitos compromissos, muito trabalho, é muita entrega, é muita. Também, como a gente sempre fala, a gente abdica de muita coisa. Então, quando a gente é escolhido, porque eu sempre digo que a gente é escolhido, não é a gente que escolhe, que a gente toma essa decisão, pelo menos comigo foi assim, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito conectada com a minha espiritualidade. E eu comecei muito nova, muito jovem, né, na religião, porém, eu sempre falo que eu passei em muitas casas e essas casas eu agradeço a todos, todas elas, porque se meu caminho chegou até aqui, eu tive uma iniciação, eu tive toda uma trajetória e tive na mão de muitos caciques e cacicas que contribuíram para que eu chegasse aonde eu cheguei. E eu agradeço por todas as casas que eu estive, porque eles fazem parte do meu caminho, né? E, então, assim, não é fácil, não é uma coisa fácil e essa irmã, ela vem falado muito, né? E ela tem muito, ao mesmo tempo que ela tem muita fé, não é falta de fé, gente. Chega um momento que a gente se abala mesmo. Eu tive esse momento na minha vida e acredito que aconteça com todos, né? Digamos com uma maioria. Que chega um momento que a gente tem vontade, né, gente, de deixar tudo, de largar tudo, não a nossa fé, mas o compromisso, a responsabilidade. E eu tive isso. Isso aconteceu comigo no momento que eu estava passando por situações assim bem difíceis, né? Que hoje eu tenho uma corrente assim que é maravilhosa, que eu consegui colocar tudo no lugar, organizar tudo e as pessoas hoje que fazem parte da casa, né? São pessoas maravilhosas. E só que eu tive momentos, né? Lá no começo, que foi bem difícil mesmo. Então eu tive um momento que eu tive vontade de largar tudo pro alto. E eu disse para meus pais, né, que eu ficaria, assumiria o meu compromisso com eles, atendendo, trabalhando para as pessoas, mas eu não queria um compromisso de uma casa aberta, que eu não queria uma corrente, né, porque eu estava sozinha, eu fazia tudo sozinha, então para que ter uma corrente, né? E o meu mentor de luz falou para mim, não é assim. Tu precisa de uma corrente, tá acontecendo isso, isso e isso. O que tu precisa é colocar as coisas no lugar. E ele foi me dando uma direção
E eu consegui aos poucos, me organizando, me colocando, né, com respeito, com educação, mas porém fui organizando aquilo que estava fora do lugar. Muitos permaneceram, outros se retiraram. Hoje eu tenho uma corrente maravilhosa e, como eu sempre falo, toda casa tem suas regras. Toda casa tem suas regras. E se a gente está numa casa, a gente tem que respeitar as regras dessa casa. Então, assim, isso acontece, mas eu sempre falo assim para a pessoa: se a pessoa, como ela, está apertada para tomar uma decisão, ela se importa, né? É porque ela tem isso com ela, né? Ela tem dois coração, porque não é que ela não tenha fé, né? A fé dela é muito importante, o compromisso que ela tem, senão ela não se importava. Simplesmente ela largava tudo pro alto e deixava tudo para lá. Toda pessoa tem um direito. Ninguém é obrigado a permanecer contra a sua vontade. Todos nós temos nosso livre-arbítrio. Mas o que eu posso dizer para ela é o seguinte: se ela não tomou essa decisão ainda, é porque ela não tem certeza ainda se realmente é isso que ela quer fazer. Que nós passamos por fases difíceis na nossa vida, todos nós passamos por problemas, enfrentamos muitos desafios, principalmente a gente que é da religião, né? A gente é testado o tempo todo. Quem disse que seria fácil? Meus pais sempre diziam para mim: tu vai ter que lidar com a ingratidão, tu vai ter que saber lidar, ter pulso, muitas vezes, que não é fácil. Então, assim, gente, o meu conselho para ela, qual foi? Não toma nenhuma decisão sem tu ter certeza se é isso mesmo. Porque ela tem uma espiritualidade maravilhosa, né? E uma mediunidade muito assim grande, né? E falando com ela assim, eu vejo que ela tá muito dividida, mas isso já aconteceu comigo. Acho que acontece com todos nós. Tem momentos que dá vontade de sair correndo, de cumprir com a nossa missão, mas é que o compromisso é muito grande com uma casa de religião. É uma responsabilidade muito grande, enorme. E então eu falei para ela que ela pensasse muito bem antes de tomar uma decisão, que se ela não tomou essa decisão ainda, é porque ela não tem certeza. E se por um momento ela tomar essa decisão, que ela não perca a fé dela, que ela possa dar esse tempo se for necessário, mas se ela tiver que retornar, que ela retorne, porque a espiritualidade vai estar sempre ali para ampará-la. Porque se a espiritualidade dela já caminha com ela todo esse tempo, já está ali todo esse tempo, ela tem uma missão e a espiritualidade não vai abandonar ela. E se ela está tão triste, tão preocupada com essa situação, é porque isso é para ela, porque é importante para ela. E eu sei, gente, que não é fácil muitas vezes, não é fácil. E eu sempre falo assim, a gente dirige pessoas, a gente muitas vezes orienta, né? E muitas vezes os nossos filhos mesmo, né, da religião, a gente prepara, apronta eles. E eu sempre falo assim, ó, nós estamos aprendendo junto, né? Nós estamos aprendendo junto, porque eu sempre digo assim, ó, que a minha mão
né? Seja uma mão que prepare, né? Com muito amor, com muita doçura, né? E que eles podem contar sempre comigo. E que aquilo que eu puder ajudar eles e orientá-los, eu vou orientar sempre e ajudá-los, porque aqui a gente não tá para se meter. A pessoa que nasce com dom para ser um sacerdote, ele já nasce. A gente só é um instrumento, né, que vai, né, dentro da nossa experiência, dentro da nossa preparação, da nossa ancestralidade que a gente traz, preparar, mas na verdade a pessoa já nasce, né, com esse dom. E a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para orientar, a gente está aqui para direcionar, e que quando a gente forma um sacerdote, a gente possa sempre ajudar, orientar, direcionar, que ele saiba que pode contar sempre, né, com a nossa ajuda, e que tudo é feito com amor, com muito respeito, com muito carinho, que ninguém é melhor do que ninguém, que cada um traz as suas forças consigo. Eu trago a minha ancestralidade, trago todos esses caciques que também fizeram parte da minha formação, que fizeram parte até chegar aqui nesse caminho onde eu cheguei. E que ser sacerdote não é uma coisa fácil, gente. E se ela tá tão preocupada, se é essa decisão que ela tem que tomar, se ela se importa, é porque é algo que é muito importante. Então, que se caso acontecesse isso, que ela voltasse. Quando ela tivesse condições de voltar, que com certeza a espiritualidade dela vai estar ali esperando para abraçar ela e para ela conseguir seguir com essa missão. Eu tive essa situação na minha vida e graças a Deus, né, e a esse mentor que me acompanha sempre, que o que eu precisava só era organizar aquilo que estava fora do lugar, e aonde eu arrumei tudo, as coisas começaram a se organizar, melhorar, e hoje está maravilhoso. Então eu falei para essa minha amiga que talvez seja isso, que às vezes as coisas saem de um caminho, às vezes é só colocar as coisas no lugar, e aquilo que tem que ser vai ser, porque na verdade já é. Então eu resolvi trazer hoje para vocês e desejar um ótimo domingo, uma boa tarde para todos vocês. Axé.